Eu acabei de assistir Five Nights at Freddy's 2 e, meu Deus, que decepção. Eu não tinha nenhuma expectativa pra esse filme, então qualquer coisa que viesse seria lucro, não é mesmo? Acontece que a produção consegue ser pior. Sabe aquela sensação de furico ralado depois que você comeu algo estragado e teve que ir no banheiro umas 10 vezes seguidas no mesmo dia? Então, o sentimento é o mesmo. O primeiro filme lançado 2 anos atrás não era nenhuma maravilha da sétima arte, nem mesmo era exatamente fiel aos games, porém mesmo assim conseguia trazer diversão, principalmente porque existia um mistério ao redor da pizzaria Fazbear e dos animatrônicos que ali viviam. O segundo filme comete o primeiro erro ao apostar nos mesmos personagens pela saco do primeiro filme. Se eles já eram desinteressantes lá, imagina agora que o roteiro tem que rebolar para desenvolver arcos que mantenham a história com ritmo acelerado. Alerta de spoiler, isso não acontece. Se no primeiro filme Mike tinha que rebolar para pagar as contas e ainda conviver com medo de perder a guarda da irmã, e somado a isso lidar com problemas de raiva por causa do sequestro do irmão mais novo, aqui pode esquecer. Mike não tem aprofundamento nenhum. Eu até diria que ele se tornou o personagem mais estúpido do filme, já que o roteiro simplesmente opta por torná-lo um cara cético, que não acredita que as capirotagens da pizzaria voltaram a acontecer. Já a Abby continua a mesma chata de sempre, que mesmo prestes a entrar na puberdade, não tem a capacidade de ser uma pré-adolescente normal, já que ela quer ficar correndo atrás dos animatrônicos por motivo nenhum. Afinal, tem um monte de estudantes na escola onde ela estuda que acreditam na história dela sobre ter enfrentado William Afton no filme anterior. Se você achou essas subtramas um pé no saco, o que dizer de Vanessa, que, pelo amor de Deus, a gente é obrigado a assistir 40 minutos de filme dessa garota enfrentando o trauma de quase ter sido finalizado pelo próprio pai, o que não faz sentido nenhum. Afinal, a cena inicial abre com um flashback durante os anos 80, em que fica nítido que Vanessa já sabia que o pai era um doido varrido. Na verdade, o mais lógico seria ela dando pulinhos de alegria depois da partida de William pro colo do capeta. Mas não, o filme precisava que ela tivesse uma visão, onde o pai volta pra dizer que ela pertence a ele umas 47 vezes. Muito chato! Isso por acaso se torna outro problema chato demais no filme, a quantidade de diálogos repetidos. Essa cagada acontece a toda hora, e eu juro, não tô brincando. Tem Abby falando que sente falta dos amigos em pelo menos 3 cenas diferentes, Vanessa surtando com o pai e Mike dando piti porque a irmã não quer superar a burrice alheia. Se eu fosse o roteirista desse filme, teria começado do zero, mostrando novos personagens e realmente fazendo jus aos jogos. Eles poderiam ter escrito uma trama onde um personagem teria que fugir da Fazbear enquanto fosse caçado pelos animatrônicos, numa parada lá Jogos Mortais. Eu teria ido na estreia, mas não. Mais uma vez o estúdio opta por fazer um filme family friendly. A censura de 13 anos atrapalha muito o terror desse filme, já que todas as finalizações, que por acaso não passam de 5, contam com truques de câmera pra disfarçar o sangue e ainda por cima acontecem num breu digno de um blackout que afetou metade da cidade, ou seja, não dá pra ver porcaria nenhuma. Outro ponto que eu não gostei foi a escolha do vilão, ou nesse caso da vilã. Se você tava esperando que o espírito de William Afton voltaria como Springtrap pra espalhar o caos, pode esquecer, porque os roteiristas colocaram uma vilã intermediária chamada Marionette. Foi exatamente a mesma coisa quando o primeiro Vingadores mostrou aquela cena marota, onde Thanos aparecia pela primeira vez. Você fica 2 anos esperando ver ele descer o sarrafo nos heróis mais poderosos do universo. E o que a gente ganha no final? Ultron, um vilão chato que faz piadinha toda hora. É exatamente a mesma coisa que acontece em Freddy's 2. Uma vilã mala, que tem poderes de semideus e que possui a motivação mais estúpida da década. Se vingar dos pais que moram na cidade porque o próprio pai dela priorizava o trabalho. É sério, cara, eu não tô brincando. Se ela por acaso fosse atrás daqueles pais que cagaram pra ela lá no começo do filme, eu até entenderia. Mas caçar pessoas aleatórias sem qualquer relação com o que aconteceu nos anos 80 é simplesmente uma ideia idiota demais pra gente engolir. É praticamente a mesma coisa que assistir um filme ruim no cinema e nunca mais querer ver outro porque você acha que vai ser ruim também. Isso nos leva ao argumento narrativo mais sem vergonha desse filme. Espíritos vingativos agora são capazes de possuir pessoas. A parada aqui basicamente virou um filme de um exorcista. Van, sério? Qual a relação disso com a premissa apresentada no primeiro filme? O que eu quero dizer é que o roteiro simplesmente vomita isso na nossa cara e a gente é obrigado a aceitar. Por que os animatrônicos do primeiro filme não podiam fazer isso também? Ah, eu sei, porque o roteiro quis que fosse assim. Ah, Ed, mas nos games tem uma coisa parecida. Pessoal, eu tô falando dos filmes. Se você vai criar uma regra nova, é preciso explicar direito. Um filme que pelo menos faz isso da forma correta é o Minecraft, que usa aquela voz marota do narrador pra descrever o mundo em que a história se passa. Em Freddy's 2, pode esquecer isso. O roteiro
primeiro vai soltando vários cagalhões na sua cabeça e você basicamente tem que entubar. Tem o personagem do parente desaparecido que vem explicar o plano diabólico, tem possessão demoníaca, porque sim, tem um artefato mágico que convenientemente aprisiona a vilã, tem o segundo artefato mágico que convenientemente foi construído para aprisionar a vilã, mesmo que a pessoa que fez isso não soubesse que o primeiro artefato tinha sido desativado, e por aí vai. No final, o ponto mais confuso da trama, pelo menos pra mim, foi a tecnologia usada para amarrar a narrativa. É dito que a pizzaria e os animatrônicos foram projetados com uma tecnologia avançada pra época. Até aí tudo bem, mas cara, o que acontece nesse filme é basicamente a Skynet tomando controle da parada toda. Tem rastreamento em tempo real dos animatrônicos, desligamento deles por acesso remoto, religamento deles por acesso espiritual. O espírito de Charlotte invade um animatrônico e milagrosamente consegue comandar os outros animatrônicos, que agora não funcionam mais através dos espíritos. Isso teoricamente só seria possível se a marionete tivesse uma central de comando dentro do traje que ela usa, mas não. Aqui a danada basicamente tira uma inteligência artificial de dentro do rabo demoníaco e consegue mandar na parada toda. Uma coisa que eu fiquei espantado de tão ruim é justamente o ritmo da trama. Além de ser arrastada, a gente é obrigado a ver um entra e sai de personagens na nova pizzaria que é apresentada. Abby vai pra lá, depois o irmão aparece pra levá-la pra casa, depois a garota conhece a outra pizzaria, do nada a Vanessa aparece também, se lembra desse lugar e vai pra lá, onde reencontra a amiga de infância. O Mike aparece lá também atrás da irmã, que já foi embora e foi lá pra feira de robótica. De repente Vanessa vai atrás da garota, enquanto o Mike volta pra pizzaria do primeiro filme, pede a ajuda dos animatrônicos e por aí vai. O que eu quero dizer é que é um entra e sai que não faz o mínimo de sentido. Eu fiquei cansado de ver tanto encontro e desencontro que acontece por aqui. Ah, eu quase esqueci. Tem uma cena que a Vanessa tá dirigindo e ela subitamente é atacada por um dos animatrônicos genéricos do nada. Isso porque a vilã do filme só ativou os parceiros de crime quando a Vanessa tava dirigindo na estrada. Ou seja, como é que cacetas um animatrônico mais lento do que a minha avó tentando chegar no banheiro durante a madrugada conseguiu alcançar a Vanessa no meio da estrada e subir no carro dela sem que a policial percebesse uma tonelada de metal em cima do teto? Enfim, o filme não é de todo ruim. A trilha sonora desse segundo emula alguns sintetizadores dos anos 80, o que acaba sendo uma trufa de chocolate em um mar de esgoto a céu aberto. É aí que tudo culmina no terceiro ato. Ah, rapaz, a gente vê a marionete revelando pra Abby que ela é do mal. Nada justifica ela ter acompanhado a garota até a feira de ciência, já que o objetivo inicial tinha sido cumprido, ou seja, ter escapado da Fazbear. Mesmo assim, a gente tem uma cena engraçadinha, onde toda a molecada fica ali maravilhada com o animatrônico. Na hora da porradaria aparece Michael, um personagem que você sabe que é ruim antes mesmo dele abrir a boca, já que o danado fica fazendo uma carinha de mal toda canastrona. Michael diz que Vanessa tem que ser má também, afinal o pai deles era. Por quê? Porque sim. Quem fica perdido nesse rolê é Mike, que não suporta que Vanessa tenha omitido isso, o que não faz o menor sentido, já que ele sabia disso com antecedência não teria servido pra porcaria nenhuma. Enfim, isso não passa de mais um draminha de malhação que não tem diferença nenhuma pra trama. Quando você acha que vai ter uma briga de animatrônico que pelo menos fizesse jus ao final do primeiro filme, não. Os ursinhos carinhosos da pizzaria aparecem e desligam os vilões, porque sim, às vezes dá pra evitar um choque se você simplesmente puxar a tomada. Aí você se pergunta, por que cacetas eles não ajudaram antes? É aí que vem o roteiro e diz, porque eles estavam segurando o mal maior. Isso basicamente significa que o estúdio tá mais preocupado com o terceiro filme do que o atual, já que a escolha do vilão deixa isso escancarado. Depois de ter dito tudo isso, a minha nota pra Five Nights at Freddy's 2 é 4,5. O longa por acaso não vai fazer tanto dinheiro quanto o primeiro, mas arrecadou o suficiente para justificar o terceiro filme, que foi confirmado recentemente pelo estúdio. Eu continuo achando o primeiro bem melhor do que esse, que na minha opinião, você deveria esperar até o dia 23 de dezembro para assistir, já que é a data que Freddy's 2 vai ficar disponível para compra e aluguel digital. O vídeo de como derrotar deve chegar entre o dia 23 e 24, e será o presente de Natal do tio Ed para vocês. Se curtiram o vídeo, deixa o like. Se odiaram, por favor, não esquece o dislike e comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa segunda presepada. Só não vale comentar, o filme foi feito pros fãs. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!